Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui algumas novidades, coisas boas, edificantes que está acontecendo, e eu quero explicar o porquê também que isso é muito bom, né? Eu quero falar sobre estruturar as igrejas, a importância da estrutura nos dias atuais para a gente poder trabalhar. Talvez uma pessoa que seja um membro, um visitante da igreja, ele não perceba, ele não tenha a visão que nós temos como dirigente, né? Que a gente realmente está lidando no dia a dia com as dificuldades, a importância, né? A visão da importância da estrutura. Irmãos, quanto mais estrutura melhor, quanto mais gente melhor para trabalhar, tá? Grava isso, você que é dirigente, quanto mais estrutura melhor, quanto mais gente melhor, você vai sofrer menos. Por quê, meus irmãos? Se você não tem uma estrutura, você não vai ter onde colocar as crianças. Então as crianças vão ficar ali no meio do culto, os pais não vão conseguir cultuar direito, não é verdade? E acaba, tem criança que é elétrica, grita, corre, então você vai ter um pouco de dificuldade. Às vezes algum irmão quer conversar, né, quer contar o que está se passando, quer ter uma conversa particular, você não tem um local, um escritório ali para receber os irmãos, para entender o que está acontecendo, para explicar as normas do ministério, enfim, você vai ter dificuldade. O calor também, muito calor às vezes, né? E você não tem uma estrutura, não tem ventiladores adequados, não tem um ar, não é verdade? Ah, pastor Tiago, no dia de Jesus não tinha nada disso. Realmente, né? Jesus, o trabalho de Jesus era totalmente ali nas ruas, nas casas, de vez em quando ia numa sinagoga, mas normalmente queriam matá-lo, pregava ali e já saía novamente andando de cidade em cidade, de bairro em bairro, né, meus irmãos? Mas hoje, o sistema religioso que nós temos hoje, o sistema que tem templos, né? E as pessoas acostumam tanto com o sistema atual que é claro que nos dias de Jesus havia perseguição, né? Nos dias dos apóstolos, né? Eles estavam sendo perseguidos e mortos. Era impossível para eles alugar um salão e falar, não, a gente vai fazer a igreja aqui de Cristo. Eles seriam todos executados de uma vez, né? Então, eles estavam em momentos que tinha que cultuar escondido e tal, era um outro momento, né? E hoje tem o sistema que nós temos das igrejas, dos templos, aonde é as casas de oração, vamos dizer assim, os templos ali físicos, que os crentes se reúnem para adorar a Deus, né? É automático. Todo lugar que você, toda vez que você prega o evangelho para alguém, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é qual igreja você congrega, aonde fica a igreja para que eu possa ir lá visitar, para que eu possa ir lá conhecer. Então, todos já estão acostumados, né? Não tem jeito, tá bom? Então, estrutura é muito importante em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Uma igreja bem localizada, né? É importante, uma igreja bem localizada num, num local ali estratégico, né? Se possível, entende? Então, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que a estrutura, ela vai te ajudar. Um som, né? Um som que ninguém consegue ouvir o que está se falando. Então a palavra ela acaba de certa forma não tendo o efeito que era para ter, que as pessoas não conseguem entender o que está sendo dito. Um som que está chiando muito, um som muito ruim, atrapalha bastante também, né, meus irmãos? Atrapalha bastante. Então veja o quão importante é, né? O quão importante é uma igreja que tenha obreiros capacitados para receber as pessoas, para tratar bem, para dar auxílio, não é verdade? Para fazer uma visita, para poder fazer um trabalho ali de caridade. Então, né, irmãos, a estrutura ela é muito importante. Eu gosto de dizer que a gente vai trabalhar de acordo com a estrutura que a gente tem. Se a gente tiver uma estrutura melhor, a gente consegue fazer trabalhos maiores, né? Trabalhos maiores. Mas se você não tem uma estrutura maior, então você vai fazer o que está no teu alcance ali, entende? Então, se você tem um pessoal a mais, você tem uma equipe maior, você consegue fazer evangelismo maiores, consegue fazer um trabalho nos hospitais, numa cadeia, você consegue fazer um trabalho impactando mais a comunidade, né? Ainda dá para fazer em 2, 3? Até dá, irmãos, até dá para fazer, mas é um trabalho que você vai ter mais lento e você vai ter mais dificuldade, principalmente porque a gente não vive da obra de Deus, entende? Então você tem que trabalhar, você tem que sustentar a sua família, você vai chegar já no horário de ir pro culto, porque você trabalha de segunda a sábado, segunda a sexta, enfim, tem gente que trabalha direto, não é verdade? Então dificulta bastante. Então a estrutura é muito importante. Dá para fazer a obra de Deus sem estrutura? Dá, você vai fazer, você vai conseguir alcançar almas. Se você for dedicado, você sai para rua, vai para a comunidade, vai para, né, ali
boca a boca ali falando com as pessoas, Deus vai te abençoar. Mas a estrutura é muito importante, a Igreja Deus e Amor está fazendo isso, estruturando as igrejas, né? Comprando templos novos, bem localizados, reformando os templos. Isso é muito importante, irmãos, tá? Muito importante e é algo que tem que ser feito. Se tem condições, tem que fazer. Amém? A paz, Senhor Jesus. Deus abençoe.